A paz do Senhor e bom dia a todos. Meditar por alguns minutos sobre algumas verdades que nós podemos encontrar na palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 2, versículo 1 diz assim: Disse eu a mim mesmo, ora vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Nós sabemos que Salomão foi muito rico e culto. Ele era o mais famoso de sua geração, tendo alcançado o apogeu da sua glória, e nós observamos que quando ele perdeu-se nos labirintos de sua própria alma, esvaziando-se do seu glamour e do mundo, ele procurou a felicidade em 4 fontes que nós podemos até aqui destacar. A primeira fonte que Salomão buscou para se deleitar com o mundo foi a fonte da bebida. Se nós observarmos o versículo de número 3, ele vai dizer: Busquei no meu coração como estimular com o vinho da minha carne. Nós observamos que Salomão ele pensou que a felicidade estava no fundo de uma garrafa, mas a alegria do vinho ela é passageira e as consequências da embriaguez elas são danosas. E nós observamos também o segundo aspecto em que nós podemos destacar foi a riqueza. Está dita no versículo 4, ele diz: Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas, versículo 5, hortas e jardins, e plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies. Versículo 6 ele vai dizer: Fiz tanques de águas para deles regar os bosques em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado e de rebanhos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. O versículo 8, a parte A, e para concluir: Ajuntei também para mim prata e ouro. A parte A. Então, Salomão ele acumulou bens e fortunas e vestia-se de uma maneira regalada, de uma maneira que exemplificava as suas posses. Então ele estava cercado de riquezas, de ouro, de pedras preciosas, mas o brilho da riqueza ela passa como de bolhas de sabão. Tem muito colorido, tem muita regalia, mas tudo isso passa porque elas não têm consistência em si mesmo. O terceiro aspecto são as aventuras sexuais que Salomão teve. Nós podemos observar no versículo 8, a parte B, ele diz: E tesouro dos reis e das províncias provei-me, dos cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, concubinas em grande número. Salomão ele proveu para si mulheres e mulheres, nós sabemos disso. Teve 600 princesas e 300 concubinas, mas as aventuras românticas e as paixões carnais não preencheram o vazio do seu coração. Em quarto lugar está a fama. O versículo 9 e 10 ele vai nos dar as seguintes informações: Assim me engrandeci e me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Ele diz mais: Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou com todo o meu trabalho, e isso foi o meu proveito de todo o meu trabalho. Nós podemos observar que com isso
Salomão ele se tornou-se grande, ele sobrepujou sobre todos os que antecederam a eles. Mas as aventuras românticas e as paixões carnais não preencheram o vazio do seu coração. Ele não pôde preencher esse vazio com a sua vaidade. Olha o versículo 11 que ele vai expressar. Então olhei eu para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las, e eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, aqui nós vemos alguns erros no que Salomão cometeu. Ele foi pela porta em busca da felicidade, só que de maneira desenfreada e longe dos estatutos do Senhor. Quando nós estamos vivendo hoje, nesta geração, em que o errado se tornou certo, em que a apologia ao sexo, a bebida, a prostituição, a infidelidade, elas são comuns em nossos dias. Quantos jovens eles não estão entrando pelo mesmo caminho que Salomão entrou, pelo caminho da bebida, tentando satisfazer desejos ou ter algumas experiências anormais e veem que no fundo só trazem muitas vezes acidentes, tragédias, morte, decepção para a sua família. O segundo aspecto que Salomão teve e ele perdeu-se foi a riqueza. Não que ela seja o mal em si, mas se nós dedicarmos todo o nosso amor ao dinheiro e deixar que eles nos dominem, faremos coisas erradas, agiremos de maneira errada, faremos com o poder que está em nossas mãos ferir outras pessoas. Então, devemos ter o cuidado com a riqueza, pois elas são como gotas de sabão, são coloridas, são bonitas, mas que quando elas são apertadas, elas explodem e se desfazem. O terceiro foi as aventuras sexuais, as aventuras que Salomão teve com várias mulheres, com várias concubinas. Aqui nós observamos que um dos seus erros foi deixar que elas o dominassem, dar mais ênfase aos seus prazeres carnais do que a própria lei de Deus que estava estabelecida. Ele não quis seguir a lei de Deus e por isso ele se tornou este homem. Ele diz no versículo 8, a parte A: ajuntei também para mim prata e ouro. Observe bem, todas essas coisas, o jovem ele mistura as bebidas, a riqueza, o seu porte financeiro e aventuras sexuais, imaginando que aquilo está lhe dando prazer. Muitas vezes contrai filhos que ele não estava pronto para ajudar, para manter naquele momento, trazendo consequências que muitas vezes não podem nem ser remediadas, não podem ser consertadas. Então, devemos ter esse cuidado. E segundo, e o quarto e último, foi a fama. A fama de Salomão, ela tornou-se para ele um problema. Mas ele, observe que ele, quando olhou para todas essas coisas, quando ele se imaginou sobre todas essas posses, ele percebeu que a bebida, que dinheiro, que riqueza, que mulheres, que prostituição não era nada. Tudo isso era algo vão, sem nenhum proveito. Por isso ele vai dizer no versículo 11: então olhei para todas as obras que as minhas mãos haviam feito. Ele estava agora em um sentimento de arrependimento pelas suas más práticas. E ele diz: como também para o trabalho que eu aplicara em fazê-las. Eis que tudo era vaidade e desejo vão. Isso passa, as consequências ficam. Então, você, querido jovem, querido amigo, você que nos ouve neste momento, cuidado com as suas liberdades, cuidado com a busca desenfreada da felicidade. A felicidade não é viver da maneira como nós queremos, como a nossa carne deseja, mas sim obedecer e andar nos estatutos de Deus,
viver para a honra e glória do Senhor. Então, a felicidade ela é possível a nós, pois Deus nos criou para nós sermos felizes. E quando Ele nos coloca regras e práticas, estatutos para seguirmos, é porque Ele está nos privando da nossa incapacidade em si próprio de ser felizes. Então, que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê